No prefácio do livro Pontos e Contos, psicografado por Chico em 3 de outubro de 1950, Humberto de Campos começa, o prefácio é dele mesmo, o autor, e ele diz assim: o Evangelho é o livro da vida, o livro da vida, cheio de contos e pontos divinos, contos e pontos divinos, trazidos ao mundo pelo celeste orientador. O Evangelho, então, não se resume a um livro de orações apenas. Jesus não é somente um filósofo que pretende alargar o horizonte mental do leitor. Na verdade, o Evangelho é cartilha de vida. Ele é roteiro seguro para os momentos mais difíceis da nossa jornada reencarnatória. E não são poucos. Nas noites mais frias, nos momentos de testemunho, de maior desafio, é na figura de Jesus, bem compreendida, mas sobretudo bem sentida, que nós encontramos aquela bússola que nos permite mantermos a firmeza espiritual de propósitos, nos mantém lúcidos, íntegros e persistentes no nosso esforço de seguir adiante. Não importam as dificuldades, seguir adiante, confiando em Deus e confiando nas providências que o seu amor infinito dispõe a nosso favor. É um livro da vida, uma cartilha de conduta. É essa a visão extraordinária que o Consolador prometido oferece a todos nós, sobretudo nós dessa geração, que vivemos momentos tão difíceis no planeta, situações tão delicadas. Não há um lar, não há uma família hoje que não esteja chorando. Todos enfrentando lutas, desafios, testemunhos, sacrifícios, se não pessoais, dificuldades de um ser amado. E é nesse momento de turbulência e plena transição planetária que surge essa luz inextinguível, essa luz imperecível do Evangelho para nortear os nossos caminhos. Contos e pontos luminosos a nos orientar. E prossegue Humberto de Campos: cada apóstolo, ou cada discípulo, cada seguidor, lhe reflete a sabedoria e a santidade, cada qual a seu modo, porque Jesus era um sol tão luminoso que nenhum dos presentes, nenhum dos seus contemporâneos era capaz de refletir integralmente a figura do Cristo. É como tentar olhar para o sol sem nenhum equipamento. O brilho é tão intenso que cegava. Portanto, cada qual conseguia refletir aquilo que dava conta da luz do Cristo. E ainda bem que assim foi, porque registraram e deram seu testemunho do que representou a vinda do nosso governador espiritual. Mas o Cristo não era apenas sabedoria. Mesmo em silêncio ele ensinava, com a sua vida. Em cada página do Evangelho, cada página do Evangelho, o Espírito do Mestre resplende
brilha. O Espírito, quando nós abrimos o coração e lemos o Evangelho com isenção de alma, nós conseguimos sentir um pouco da própria individualidade do Mestre, das suas características, do seu temperamento, do seu perfume espiritual. É isso que Humberto de Campos está dizendo. Ele resplende em cada página do Evangelho, sublime de graça e encantamento, beleza e simplicidade. E assim nós podemos encontrar a história do bom samaritano, a exaltação de uma semente de mostarda, o romance do filho pródigo, o drama das virgens loucas, a salvação do mordomo infiel, o ensinamento da dracma perdida, a tragédia da figueira infrutífera, a lição da casa sobre a rocha, a parábola do rico, a rendição do juiz contrafeito. Na montanha, o divino mestre multiplica os pães, mas não se esquece de salientar as bem-aventuranças. Na cura dos enfermos ou obsidiados, ele traça pontos de luz que clareiam a rota dos séculos, restaurando o corpo doente sem olvidar o espírito imperecível. E aí ele conclui: inspirados na boa nova, escrevemos para você, amigo, leitor amigo, as páginas desse livro sincero. Mas como se dá a verdadeira aproximação do leitor, do discípulo, do seguidor de Jesus com Ele? Como é experimentar essa ação do Cristo? Nós aprendemos no Consolador prometido, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado O Cristo Consolador, no item 6, há uma mensagem do Espírito de verdade, destinada aos sofredores. Ele vem falar do sofrimento. No segundo parágrafo há essa luminosa frase: no silêncio dos vossos pensamentos, no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Cultivo as vossas almas. E não é preciso nenhuma concepção fantástica, miraculosa, extraordinária para entender esse fenômeno. Há 200 anos atrás, talvez fosse difícil para um leitor do Evangelho segundo o Espiritismo entender essa frase. Mas hoje que a pessoa toma um celular na mão e manda um WhatsApp e conversa com alguém no Japão, nós falamos aqui agora, e os nossos irmãos da rede Amigo Espírita, os nossos amigos da Rádio Fraternidade estão acompanhando essa fala agora, alguns em outros países, ao vivo, instantaneamente. Você pode assistir a um programa de televisão em qualquer lugar. Por que não o Cristo, das suas esferas divinas, não pode acessar nosso pensamento? Acaso Jesus precisaria de você incluí-lo no seu WhatsApp para ele conversar com você?
Será necessário comprar um iPhone para Jesus? Não. Pelo pensamento, ele sonda a intimidade de cada um de nós. Pelo pensamento, ele acompanha a vida, as experiências e os testemunhos de cada um de nós. A questão aqui não é a capacidade do Cristo em nos supervisionar. O ponto importante é a nossa capacidade de receber-lhe as influências. Estamos abertos e sensíveis à percepção da influência dele em nós? Será que somos capazes de fazer um silêncio espiritual realmente genuíno para que o Cristo possa nos orientar? E se ele o fizesse? E se nós atingíssemos um silêncio da alma tão profundo que fôssemos capazes de ouvi-lo, de vê-lo? O que aconteceria? Bom, deixe-me contar uma história. A história não é minha, é de Henry Longfellow. Henry Longfellow foi um escritor norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, no início do século XIX. Poeta, escritor, literato. Dentre as inúmeras obras por ele produzidas, há uma sobre o cristianismo. E lá nós encontramos uma história. Conta Longfellow que há muito tempo, em um mosteiro afastado da Europa, um grupo de monges se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores, todos os dias, às 6h30 da manhã, o mosteiro abria suas portas e atendia a uma multidão de sofredores. Dava-lhes um café da manhã, depois um almoço, roupas, agasalhos. Tratavam feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as dores e as súplicas, e cada dia um monge era o responsável pelo atendimento. Mas nesse mosteiro havia um monge que há muitos anos ele fazia uma reiterada prece. Todos os dias, muito cedo, e ele acordava antes do nascer do sol, ele se ajoelhava e pedia a Jesus diretamente: Mestre, eu queria tanto vê-lo, queria tanto poder olhar para os seus olhos, te dizer alguma coisa, queria tanto que viesses até mim. E durante anos, dia a dia, ele repetiu essa prece. Num belo dia, quando o monge acorda, antes que o sol nascesse, quem estava ao lado da sua cama? O próprio Cristo. Ele então, entre lágrimas, impressionado, se ajoelha, começa a chorar, mas toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o responsável pela assistência aos sofredores.
Jesus de pé, olhando para ele, a campainha tocando, ele tinha que tomar uma decisão. Assumia os seus deveres e ia preparar para atender os sofredores, ou ficava do lado de Jesus? Ele então, homem envelhecido e habituado ao cumprimento do dever, espiritualizado no trabalho de amor junto aos sofredores, deixou Jesus e foi atender. Atendeu um por um, mas com o coração amargurado. O que ele tinha pedido por anos e anos e anos, a presença pessoal do Cristo, ele havia conseguido, mas as circunstâncias da vida não permitiram que ele usufruísse aquele momento. Ele atende com a cordialidade, com a bondade que lhe eram peculiares, atende a todos. Quando termina as suas atividades, ele volta cabisbaixo, triste, para o seu aposento, e quando ele abre a porta, para sua surpresa, lá estava Jesus, aguardando por ele. Ele não sabia se ria ou se chorava. Ajoelhou-se e Jesus lhe disse o seguinte: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Essa história trata um pouco do caráter de Jesus, do seu caráter. O Cristo, nosso guia e modelo, tem uma personalidade e forte. Ele tem um amor imenso pelos sofredores. E ele conta com cada um dos seus seguidores num trabalho de formigas para erradicarem o mal do mundo. Não pede a ninguém que faça milagres que transforme o mundo. Pede apenas que cada um de nós transforme a si mesmo e atue onde Deus lhe colocou. Faça o melhor onde você está. Porque não se trata de quantidade, de qualidade. Não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões dividindo a tarefa. Milhões dividindo a tarefa. Cada um pouquinho. Cada qual um pedacinho. Mas harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo. Sintonizados com o seu caráter, com a sua postura, com a posição do Cristo diante do mundo. E onde alcançar essa posição? Onde descobrir? Vamos fazer como o monge? Orar alguns anos, pedir que Jesus venha? Eu tenho medo. Vai que ele vem e me vê e fala alguma coisa, ele é forte, ele é exigente. Será que eu estou preparado para amar o quanto ele espera? Bom, a verdade é que nas páginas do Evangelho,
sentido, vivido, pensado e meditado, nós temos acesso ao Cristo. Porque o Evangelho é o livro da vida, como nos diz Humberto de Campos. E nele estão os contos e os pontos divinos que orientam a nossa marcha. Não poderia ser de outro modo. É por esta razão que nós vamos propor hoje, nessa manhã, uma parábola. Uma parábola extraída desse livro, Pontos e Contos. Capítulo 37, ditado pelo Espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier para o nosso engrandecimento espiritual. Essa história também não é do Humberto de Campos. Ele a recebeu de um orientador espiritual. Então eu me sinto confortável para contar essa história. Ela é nossa. Mas antes de contá-la, preciso fazer algumas advertências. Algumas advertências. Durante muito tempo, eu acreditei que o Evangelho fossem 4 livros. E que o Evangelho pudesse ser comprado em livrarias bíblicas. Porque eu acreditava que o Evangelho é um livro escrito em palavras humanas por seres humanos. Acreditava nisso. Mas a vida, com seus desafios, com as suas lutas, se encarregaria de me ensinar o contrário. O Evangelho é Jesus. É Ele. Ele é o Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa notícia. E quem deu a notícia foi Deus. E a notícia é Ele, Jesus. Ele é a notícia que veio ao mundo. E é boa. É uma ótima notícia. Então, o que são os livros? Os livros são biografias de pessoas que conviveram com a notícia. Pessoas que viveram durante um tempo ao lado da Boa Nova, que é o Cristo. Conversaram com a Boa Nova, abraçaram a Boa Nova, choraram nos ombros da Boa Nova, foram consolados pela Boa Nova, foram esclarecidos pela sabedoria da Boa Nova. A Boa Nova é Jesus, é Ele. Então, quando você abrir os livros, não fique na letra, procure o Cristo por trás da letra. Eu sei que os movimentos religiosos são importantes, porque eles são experiências educativas do Espírito. Sei que a hierarquia e a disciplina são importantes, porque ninguém realiza nada de valioso sem ordem. Sei que os compêndios de crença são também importantes, porque ensinam as pessoas os primeiros passos da reflexão religiosa.
Mas isso tudo é apenas material pedagógico de auxílio. A verdadeira religiosidade está na alma de cada um de nós. Ela é uma experiência espiritual, pessoal, intransferível, divina. É uma construção interior. E pude constatar isso através de duas historinhas. Duas histórias. Quando Francisco de Assis percebeu que o seu tempo na terra começava a chegar ao fim, ele então reúne os monges franciscanos e dá uma orientação para eles. Diz para eles assim: vão, percorram a Europa e preguem o Evangelho. Percorram a Europa e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Ou seja, a boa nova é um ser, é uma pessoa. Mas essa pessoa não é uma pessoa comum, essa pessoa é guia e modelo. A maior pregação que pode ser feita do Evangelho é seguir Jesus e ser como Ele. Viver como Ele viveu. Então eu poderia falar aqui, gritar o nome de Jesus durante 24 horas. É muito pouco. É muito, muito pouco. É necessário, mas é pouco. É fundamental, mas é muito pouco. A verdadeira apresentação do Evangelho se dá com a nossa vida. Com a nossa vida. Foi por essa razão que lá na mesma igrejinha de Francisco de Assis, eles resolveram fazer uma experiência. Iriam ficar uma semana em jejum fazendo orações. Já imaginou? Uma semana sem comer? Fazendo orações e os trabalhos de assistência. Porque eles não ficavam só rezando, eles auxiliavam. Passou o primeiro dia, tinha monge até cambaleando. Passou o segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia, era um silêncio no mosteiro, ninguém tinha força nem para falar. Naquela noite, todos foram dormir, depois de longas orações e depois de um dia longo de assistência aos sofredores. No meio da noite, um monge começou a chorar, um franciscano começou a chorar como uma criança. Ele chorava, todos os monges ficaram assustados e Francisco de Assis se levantou da cama e foi lá conversar com ele. O que foi, meu irmão? Francisco, eu não aguento mais, eu preciso comer um franguinho. Eu preciso muito comer um franguinho, eu não consigo mais ficar nesse jejum. Eu já não consigo fazer minhas orações, eu já não consigo dormir, eu só penso nesse franguinho. E
eu estou me sentindo culpado porque eu sou o único. Sentindo culpa, mas eu não dou conta. Sabe o que Francisco de Assis fez? Pediu para o monge trocar roupa, trocou de roupa, foi para a cozinha. Ele, Francisco de Assis, cozinhou o franguinho para o monge, bem gostoso, bem cozido. Já estou deixando todo mundo com fome. Aquele cheiro do franguinho espalhou, uma choradeira geral. Francisco de Assis sentou-se e comeu o frango com seu amigo. Ele, Francisco de Assis, quebrou o seu jejum, quebrou a sua disciplina, mas não quebrou o seu amor pelo semelhante. Porque os nossos ideais não podem ser maiores do que o nosso afeto. É por isso que Jesus curava no sábado, comia no sábado, atendia no sábado, e dizia: o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. As pessoas estão acima, elas são mais importantes do que regras. Então, naquele momento, esse monge entendeu o que era o Cristo, porque ele pôde sentir a presença do Cristo na conduta de Francisco de Assis. Foi a maior pregação de evangelho que ele teve na vida, comendo um franguinho. É essa a lição. É essa a lição. É por isso que mais tarde, quando a criatura compreende a transformação que o Cristo provoca nela, ela não necessita mais de demonstrações exteriores. A própria vida dela é uma demonstração do Evangelho. Anos mais tarde, Francisco de Assis estava já cego. Escurecera e ele estava cuidando da sua horta. E um outro franciscano se aproxima dele e vê ele cego, cuidando da horta. Uma cena poética e melancólica. O grande Francisco de Assis, aquele testemunho vivo de Jesus na terra, cego na sua hortinha. Ele então se aproxima, cumprimenta Francisco e pergunta: Pai Francisco, porque eles chamavam Francisco de pai, se o senhor fosse morrer hoje, o que o senhor gostaria de fazer? E Francisco respondeu para ele:
eu gostaria de fazer o que eu já estou fazendo, cuidando da minha horta. Cuidar da minha horta. Porque quem aprende a cuidar de uma horta, aprendeu o Evangelho. É por isso que o Cristo diz para esse monge: se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Ainda bem que você foi atender aos sofredores. Mas que processo é esse? Como se dá esse processo? Ele está descrito no Evangelho. Acontece que quando nós abrimos as páginas do Evangelho, nós acreditamos, eu acreditei muito tempo, que o Evangelho estava descrevendo o nascimento de Jesus na terra. Mas não é só isso. Essa é a superfície. É preciso mergulhar mais fundo. Humberto de Campos, então, vai às esferas superiores assistir a um curso de Evangelho. Diz ele que harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro começou a explicar. O mensageiro das esferas superiores. Ele disse assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada espírito, cada um de nós, é um mundo particular, diferente, peculiar, em que a história do Evangelho acontecerá. Esse é o ponto. E diz o mensageiro: é loucura querer reformar o mundo sem que o homem seja reformado. Não haverá povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. A alma cristã é a soma de almas evangelizadas que transformará o mundo. É mais difícil, é mais lento, todavia é muito mais seguro, e é um processo que não tem volta. Então diz esse benfeitor espiritual: todos nós temos dentro de nós oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades. Temos florestas de sentimentos por educar. Florestas de sentimentos por educar. Desertos de ignorância por corrigir. Inumeráveis tribos de pensamentos. Olha isso. Tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o mundo íntimo. São os momentos de expiação, de prova, de lutas, de dores, verdadeiros furacões que passam em nosso mundo íntimo. Furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos.
traduzindo o que esse benfeitor diz para que a gente comece a história. Começa aquela parábola que eu prometi. Faça um seguinte raciocínio. Nós aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos imortais. Que temos vastas existências. Vastas. Então, cada um faça em silêncio uma pergunta. Quantas pessoas existem dentro de você? Não estou falando só do bipolar. Falando de todos nós. Quantas? Você me dirá assim: ah, mas eu sou paulista. Ah, mas eu sou mineiro. Eu sou paranaense. Eu sou catarinense. Eu sou do Amazonas. Eu sou nordestino. Agora. Você é agora. E quem você era há 500 anos? Há 1000? Há 2000? Para simplificar, eu não quero voltar muito, só as últimas 50 encarnações. Quantas pessoas tem dentro de você? Quantos CPFs você tem? Quantas carteiras de identidade? O que aconteceria se você agora lembrasse integralmente? Não é lembrar uma coisinha, ver um pezinho com a sandália, uma rua, não, lembrar integralmente das suas últimas 5 vidas. Seria isso aí, cairia a cadeira. Exatamente. Você sairia daqui direto para o hospital psiquiátrico. Por quê? Porque você entraria numa profunda dúvida. Qual? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? O que você gosta? Você já foi tanta coisa? Você já fez tanta coisa? Você já falou tantas línguas? Você já morou em tantos lugares? Você já foi pai e mãe de tantas pessoas? Já foi filho e filha de tanta gente? Já esteve com tantos corações ligados? E agora? Há um mundo imenso dentro de cada um de nós. É um mundo, o seu é seu, o meu é meu, não é igual ao seu. Eu tenho um amigo, o pastor Enéas, lá de Belo Horizonte, e periodicamente eu vou almoçar com ele, e aí é uma festa, porque encontra aquele tanto de pastor, eu que sou espírita, mais padre, freira, é uma bagunça, né? Todos para conversar de evangelho e almoçar, né? E a gente faz uma brincadeira, ele tem uma brincadeira que é muito divertida, né? E a pessoa cumprimenta ele e fala assim: bom dia, quem é você? Ele fala assim: meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas é verdade. Eu falei para ele: você está roubando a minha fala, essa fala é fala de espírita, não é sua, né? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Há um mundo dentro de nós. Mas eu pergunto, ao longo dessas 50 vidas, quantas mágoas você guardou? Quantas raivas você teve?
Tem gente aí já falando assim: não, vamos ficar só nessa mesmo. Quantas raivas, quantas frustrações, quantas decepções, quantas traições, quantos abandonos, quantas alegrias, quantos encontros, quantas despedidas, quantos nascimentos, quantas mortes, quantos começos, quantos fins você já viu? Esses sentimentos estão todos aí. E quando você vive uma experiência, essa experiência toca em todos esses sentimentos seus. É uma floresta de sentimentos, esperando para serem educados. Tem muita coisa aí dentro. E é nesse mundo que o Cristo vai nascer.